Vitor, essa nota do PT, ela foi uma munição para a direita, que hoje está replicando nas redes sociais. Boa noite. Exatamente, né, Leandro? Boa noite para você, para a Ju, boa noite a todos. De fato, vira munição para a oposição ao governo Lula, né, que associa diretamente o posicionamento do PT a um posicionamento, né, chancelado, no mínimo, pelo chefe de Estado do Brasil. A gente viu, inclusive, agora essa fala de Lula, que ele trata com muita normalidade, com ar de normalidade, o que aconteceu na Venezuela, o processo eleitoral como um todo, e joga exatamente na mão da ditadura de Nicolás Maduro a responsabilidade em relação à publicação dos dados e a eventual, então, a partir da publicação desses dados, a eventual chancela e reconhecimento do governo brasileiro dos resultados eleitorais na Venezuela, que são contestados por organismos internacionais, pela comunidade internacional como um todo e por países desenvolvidos, por democracias consolidadas, inclusive. Inclusive aqui na América Latina, né, na América do Sul, a gente viu os posicionamentos de Chile, de Argentina, do Uruguai, né, exatamente levantando as dúvidas em relação à lisura do processo eleitoral na Venezuela. Então, de fato, esse posicionamento do PT, né, atravessando inclusive um posicionamento oficial do Itamaraty em relação ao reconhecimento de Nicolás Maduro como um chefe de Estado legitimamente eleito, ele de fato dá munição para a oposição como um todo e vai ser muito utilizado durante as campanhas eleitorais. Isso porque, Leandro, a gente viu inclusive que aqui em São Paulo, a candidata Tabata Amaral, por exemplo, ela já se posicionou, inclusive, né, contestando a lisura do processo eleitoral na Venezuela. Isso, de fato, vai ser utilizado, por exemplo, por Ricardo Nunes, por José Luiz da Atena, contra o deputado Guilherme Boulos, que tem o PT na sua chapa e é a candidatura apoiada pelo presidente Lula. Então, cria-se, sim, uma saia justa em relação ao processo eleitoral na Venezuela e também essa confusão de qual é o posicionamento do Estado brasileiro. O Itamaraty solta uma nota dizendo também esperar, então, a publicação dessas atas disponibilizadas pela ditadura de Nicolás Maduro. Documentos esses, inclusive, que a oposição diz ter acesso, então, e diz ter, diz ter vencido as eleições. Diz que Edmundo Gonzalez, o chefe da oposição, o candidato da oposição, venceu as eleições de acordo com essas atas, as quais eles estão, inclusive, publicando nesse site que o Estevão Limana trouxe para a gente na reportagem. Então, há essa dúvida em relação a qual vai ser o posicionamento do governo brasileiro a partir, sim, da publicação desses dados. Agora, Leandro, a gente tem que levantar essa dúvida também. Que dados serão esses? Eles, primeiro, serão publicados? Segundo, que dados serão publicados? Porque pode ter certeza, se há uma possibilidade, né, crescente, inclusive, e um ar de suspeição em relação às eleições na Venezuela, exatamente de uma manipulação desses dados, a oposição diz ter os dados que comprovam que Edmundo Gonzalez ganhou as eleições. E aí fica a pergunta, que dados serão publicados pela ditadura de Maduro? Com certeza, Leandro, né, a expectativa evidente é de que sejam dados que corroborem com a narrativa criada pela própria ditadura, pelo órgão eleitoral da Venezuela, chancelando, então, essa reeleição de Maduro que é contestada mundo afora.